Boa tarde a todos, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para termos a apresentação do programa de seminários da Unidade Acadêmica de Física da Universidade Federal de Campina Grande. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e que vão assistir a esse seminário. E hoje, 28 de setembro de 2021, nós teremos a apresentação de Caio César Gomes de Araújo, que é aluno do programa de pós-graduação em Física da Unidade Acadêmica de Física, né? Eu não sei se você já defendeu, Caio, mas... você tá já defendi, já. Bom, então você já defendeu, né? Deve ter defendido recentemente. Isso. Imagino. Então, parabéns pela defesa, né? O mais novo mestre formado pelo programa de pós-graduação, né? E o título do seminário que Caio vai apresentar para a gente hoje é Análise Estrutural e Estudo da Transição de Fase do Composto. Bom, é um nome grande aí, eu acho que é alguma coisa com chumbo, cádmio, né? Isso. Alguma coisa do tipo. Então, por transição de fase, por difração de raio-x e espectroscopia Raman. Bom, Caio, acho que uns 40 minutos é um tempo razoável para você apresentar, e depois a gente deixa um tempinho para eventuais questões que surjam, tá bom? Então, pode ficar à vontade. A tela, Okay. eu vou interromper o meu vídeo e o meu... Ok. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Quero agradecer, né, o convite que foi feito para participar desse momento aqui com vocês. Já participei de vários, né? E hoje estou aqui novamente, certo? Agora apresentando para vocês o que é basicamente o meu trabalho de dissertação, né? Então, eu vou tentar dar uma correria aqui, né, para a gente tentar fazer o mais breve possível, tá bom? Deixa eu tentar minimizar aqui, porque eu acho que dá certo. Ok. Bom, o título é esse, né, que já foi apresentado aí para vocês, certo? Meu nome é Caio. Quem me orientou nesse trabalho foi o professor Dr. Renildo Corrêa da Costa, certo? Que é professor também da UFCG, do campus de Pombal, né? E essa apresentação aqui eu dividi em 10 tópicos, certo? São esses aqui que vocês estão vendo. Falar um pouquinho do objetivo do trabalho, né? Fazer um resumozinho teórico, conceitual de algumas coisas, né? Que é importante a gente saber, até para entender mesmo a apresentação, tá certo? E depois eu vou falar dos resultados que foram obtidos, tá certo? Com esse trabalho. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Agora parou. Então, os objetivos desse trabalho, né, o objetivo geral seria, através da substituição de chumbo, né, por cádmio, no titanato de chumbo, a gente obter uma solução sólida e, em determinada concentração, obter um compósito, certo? Eu vou falar mais à frente o que seria solução sólida e compósito para vocês ficarem cientes, tá certo? Não se preocupem. E os objetivos específicos é o quê? Estudar as condições adequadas, né, para fazer a síntese das amostras e estudar a modificação da estrutura, certo? Com a substituição e também estudar a modificação da temperatura de transição de fase do composto, certo? Então, esses seriam os objetivos específicos que faz parte desse trabalho aqui. Então, falando um pouquinho dos materiais ferroelétricos, certo? Que é o que a gente vai falar aqui hoje, que no caso seria o titanato de chumbo, certo? Ele é um ferroelétrico em temperatura ambiente. E qual é a principal característica desse material ferroelétrico? Geralmente eles são dielétricos, né? Que vão apresentar polarização espontânea. O que é que significa isso, né?
Quando a gente está falando de uma estrutura cristalina, o material ele é composto por diversos bloquinhos, a gente pode dizer assim, certo? Que dão origem a todo o material. E esses bloquinhos a gente chama de célula unitária, certo? Então, se a gente olhar para a célula unitária de um material ferroelétrico, o que a gente vai ver é o que está aqui na figura B, tá bom? Então, aqui ele tem, né, uma configuração dos íons da estrutura que vai favorecer o surgimento de um dipolo elétrico dentro da célula, certo? Consequentemente, uma polarização. Então, esses materiais ferroelétricos, ele tem essa polarização espontânea, está lá na célula unitária dele. Então, quando a gente pega várias, né, células unitárias e junta todas elas, a gente tem uma pequena região no material que é uma região polarizada, certo? Nós chamamos isso de domínio ferroelétrico, tá bom? Então, no material ferroelétrico, nós temos vários domínios que, né, em temperatura ambiente, dependendo do material, claro, mas aqui eu vou trazer para o titanato de chumbo, certo? Que faz parte desse trabalho. Vai estar nessa configuração que vocês estão vendo aqui na figura C, né? Os domínios orientados em diversas direções e sentido. E aí isso vai favorecer o quê? Uma polarização que é nula, né? Que vai dar zero. E à medida que a gente aplica um campo elétrico nesse material, acontece uma coisa interessante, que esses domínios se orientarem todos na mesma direção e sentido, né? Até atingir a polarização máxima, que a gente chama de polarização de saturação. Esses materiais ferroelétricos têm essa propriedade, eles se polarizam com a ação de um campo elétrico. Mas não é só isso, não. Se você tirar o campo, retirar o campo elétrico, essa polarização ela vai ter uma queda, né, de intensidade, porém ainda vai ficar um sinal elétrico armazenado no material, certo? Esse sinal que fica armazenado nós chamamos de polarização remanescente. E para que serve isso, né? A gente pode usar esse tipo de propriedade para criar uma memória, certo? Que vai ter como referência esses sinais que vão ficar armazenados no material, tá bom? E se eu quiser retirar essa polarização? É só aplicar um campo no sentido inverso, como está mostrando na figura C aqui, e a polarização vai se anular novamente, certo? Essa figura C é uma figura bem famosa, né? Alguns de vocês já devem ter visto, que é o ciclo de esterese, né? Isso para os materiais ferroelétricos, mas é bem similar ao que a gente tem para os materiais ferromagnéticos, né? O funcionamento é análogo, tá certo? Essa configuração aqui dos materiais ferroelétricos da figura B é uma configuração que a gente chama não centrossimétrica. Ou seja, se você olhar para a célula unitária, tem uma resultante elétrica aparecendo aqui. Quando não tem resultante, nós chamamos de configuração centrossimétrica. Ok? Pegando um material como, por exemplo, o titanato de chumbo, se eu começar a aquecer esse material, vai chegar um momento que essa polarização espontânea vai sumir, né? E ele vai entrar nessa configuração aqui da figura A, né? Que a gente chama de centrossimétrica, certo? E aí ele entra em uma outra fase diferente da ferroelétrica, que é chamada de paraelétrica. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, certo? Pode interromper a qualquer momento aí, pode falar no meio da apresentação, não tem problema nenhum. Ok? E aí, para que servem esses materiais ferroelétricos? Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Para que vai servir esses materiais ferroelétricos? Eu trouxe algumas aplicações aqui. Memórias, né? Por conta daquela propriedade que eu falei para vocês. Fabricação de capacitores também, né? Que é muito importante na indústria eletrônica. Cerâmicas piezoelétricas, né, que você pode usar para gerar energia, pode usar para fabricar sensor ultrassônico, que é outra aplicação que tem aqui, né? E sensores de temperatura, por conta dessa propriedade de mudar a polarização, né, quando a gente atinge uma determinada faixa de temperatura, tá certo? Então, essas são algumas aplicações e, como a gente pode ver, né, são coisas que existem, né, muito facilmente no nosso dia a dia aí.
E aí, dentre os materiais ferroelétricos, né, a perovskita, né, que é uma classe desses materiais, é uma das mais estudadas, né? Essa perovskita tem uma célula unitária que tem essa cara que vocês estão vendo aqui, né? A gente chama de estrutura AbO3. Então, aqui nos vértices desse cubinho aqui, nós temos os íons A, né, que são cátions. Aqui no centro nós temos o íon B, também que é um cátion, e os ânions são esses vermelhos aqui, que formam um octaedro nessa estrutura perovskita. O interessante dessa estrutura é que ela pode mudar a simetria dela, certo? Com algum estímulo. Então, se eu aqueço o material, a simetria pode mudar, né? Se eu estimulo esse material, por exemplo, com corrente elétrica, alguma coisa, ele pode mudar essa configuração e entrar em outra simetria de rede, certo? Isso muito facilmente. Essa perovskita também, né, ela é usada, não nessa pegada que eu estou falando aqui para vocês, mas em outra aplicação que está bem famosa, né, dessa questão da perovskita, que é a fabricação de células solares, certo? Então, existe uma célula solar, né, que ela é composta de materiais orgânicos e inorgânicos, que ela é forte candidata a substituir as células de silício que a gente tem hoje, né? Então, tem alguns empecilhos, né, que fazem com que essa célula não seja empregada em larga escala, né? Um deles é a durabilidade da célula, que, em comparação com a de silício, deixa a desejar, né? Uma célula de perovskita, ela dura mais ou menos 1 ano, enquanto uma célula de silício, né, que é essa que a gente vê nos painéis solares por aí, tem uma durabilidade de 20 anos, mais ou menos, né? Então, são barreiras que ainda têm que ser superadas, mas é uma aplicação com esse tipo de estrutura que está bem falada, né, na atualidade. E aí o titanato de chumbo, né, ele é uma perovskita, certo? É um material com essa estrutura perovskita. E hoje em dia, né, o titanato de chumbo é uma das perovskitas que é mais estudada, certo? Está aqui a célula unitária, tem a mesma cara, né, que eu mostrei para vocês antes. E para a gente obter esse material aqui, né, o titanato de chumbo, foi feito o processo de calcinação dele, que é basicamente pegar os óxidos, né, óxido de chumbo e dióxido de titânio, fazer um processo de homogeneização dessa mistura e colocar no forno para calcinar. E aí, para você conseguir o titanato de chumbo, a temperatura é 650 graus Celsius, certo? Então, obtemos aí um ferro elétrico, né, que é uma perovskita, de estrutura tetragonal em temperatura ambiente, que é o titanato de chumbo, certo? O titanato de chumbo, inicialmente, os primeiros estudos com ele, né, mostraram que ele tinha alguns defeitos, algumas dificuldades, principalmente quando se falava em fabricar cerâmicas, né, com esse titanato de chumbo, essas cerâmicas piezoelétricas mesmo, certo? E um dos problemas que surgia é que essas cerâmicas, elas começavam a apresentar defeitos, rachaduras, né, que poderiam romper a cerâmica e quebrar, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, certo? Essas trincas, elas iam aumentando até quebrar a cerâmica por completo, certo? Então, isso é um problema principalmente para uma grande empresa que fabrica esse tipo de componente, né? E aí, o que é que foi feito para resolver esse problema, né? Vários estudos surgiram, né, pegando o titanato de chumbo e substituindo uma certa quantidade dele por outro elemento. Então, você poderia substituir por bário, né, por lantânio, qualquer outro elemento, para tentar melhorar as propriedades dessas cerâmicas e tornar elas cerâmicas mais resistentes, mais densas, certo? E aqui nesse trabalho a gente está querendo fazer mais ou menos isso, né? A gente está substituindo o chumbo, né, por cádmio, para entender, né, as propriedades físicas desse novo material, certo? Claro que a gente não vai fazer cerâmica aqui, certo? Com esse trabalho, mas é um estudo inicial desses materiais. E aí, uma das formas de resolver esse problema das trincas é conseguindo a formação de soluções sólidas, certo? O que é que seria
essa solução sólida? Você colocar um pouquinho, né, de outro elemento nessa estrutura do titanato de chumbo, certo? E com isso obter um material com propriedades melhores e que apresente a fase de um único elemento. O que é que significa essa fase única? É você fazer essa mistura, por exemplo, pegar 10% de cádmio e substituir no titanato de chumbo, e quando eu for fazer minha medida de raio-x, ou eu for fazer minha medida de Raman, eu vou obter lá um difratograma que só vai apresentar os picos do chumbo, por exemplo, ou do cádmio, né? Dependendo da situação. E lá no espectrograma do Raman, eu só vou obter os picos referentes à fase do titanato de chumbo. Então, é um elemento que tem fase única, porém, esse acréscimo ele vai agregar novas propriedades, inclusive pode melhorar essa densificação aqui, né, dessas cerâmicas e fazer com que essas trincas sumam, tá bom? Só que quando a gente faz a substituição, também pode obter um compósito com essa substituição. E aí o compósito já é diferente, né? Ele vai ser um único material que vai ter a fase dos dois. Então, se eu faço uma medida de raio-x, eu vou obter picos da fase do chumbo e picos da fase do titanato de cádmio coexistindo ali no mesmo difratograma, certo? E esse compósito tem algumas vantagens, traz algumas vantagens para o material, que é o quê? Agrega novas propriedades dos materiais, melhora suas propriedades físicas, né? E pode ser usado também para sintonizar o material para uma aplicação, torna ele mais versátil, né? Então, um exemplo, que inclusive eu coloquei lá no início, é você pegar e utilizar um material desse como sensor de temperatura, né? Enquanto o material tem polarização espontânea, eu tenho um sinal elétrico ali. Eu posso ter um sinal elétrico naquele material. Só que quando ele ultrapassa a sua temperatura de transição de fase, essa polarização não existe mais, não tem diferença de potencial. Então, eu posso utilizar esse sinal para me avisar que aquela temperatura chegou ali naquele material, certo? Só que se eu precisar diminuir ou aumentar essa temperatura, eu posso pegar e substituir um pouquinho de chumbo por outro elemento, como, por exemplo, o cádmio, que foi feito aqui nesse trabalho, tá certo? Então, isso torna o material mais versátil. Então, na indústria, em qualquer outra aplicação, vai ser bastante útil. E aí, o elemento que foi utilizado para substituir, né, o chumbo foi o cádmio. Então, em um extremo da substituição, eu vou ter o titanato de chumbo puro, e no outro extremo eu tenho o titanato de cádmio puro. Só que esse titanato de cádmio tem uma estrutura diferente, né? Não é ferroelétrico e não é perovskita. A estrutura dele é ilmenita, certo? E tem sua configuração centrosimétrica, né? Que eu expliquei lá no início. E aí, isso é em temperatura ambiente, certo? Para obter esse titanato de cádmio, faz a calcinação com 750 graus, certo? E aí é um material que tem alta dureza, certo? E possui sua simetria aqui, ó, trigonal, né? Que é uma subclasse da simetria hexagonal, ok? A cara é essa daqui, ó, da célula unitária desse material, é essa que vocês estão vendo aí nessas três figuras aí. E aí, para fazer a caracterização, foi utilizado o quê? Raio-x e Raman, certo? Para a técnica de difração de raio-x, esse foi o equipamento que foi usado. Não foi necessariamente esse, certo? Mas é o mesmo equipamento. E aí, esse equipamento, ele tem aqui, né, um computador que vai me fornecer os dados e tudo mais. E aqui dentro, né, dessa portinha aqui, nós temos um equipamento parecido com esse. Ó, vocês estão vendo nessa figura à direita. Então, a parte A aqui tem a fonte de raio-x, né? Na parte B aqui, ó, temos o porta-amostra, onde vai ser colocada a amostra. E nessa parte D aqui, o detector, né, que vai pegar o raio-x espalhado. Na parte C, essa prateada aqui é o goniômetro, né, que vai girar a amostra. Então, em determinados ângulos, o meu detector vai pegar um pico, né? Lá no difratograma vai aparecer um pico. O que é que significa isso? Que aconteceu interferência construtiva entre os feixes aqui, né, de raio-x
que bateram na amostra e foi para o detector, certo? Então, tem algo parecido com esse que vocês estão vendo na figura de baixo, eu não sei se está para ver, né? Porque está bem pequeno aqui, ó. Só que tem vários picozinhos, cada pico desse é uma interferência construtiva que aconteceu ali. E aí, né, a lei, né, de Bragg é muito importante para a gente entender, né, o comportamento aí desses raios-x, inclusive dessas interferências que acontecem construtiva e destrutiva dentro da amostra, certo? Vocês já devem ter visto falar, né, na lei de Bragg. Está aqui, né, essa equaçãozinha menor, e dentro dessa equação nós temos a distância entre os planos cristalinos que são formados pelo arranjo de átomos aqui, ó, certo? Essa distância o pessoal gosta muito de chamar de distância interplanar, né? É a distância entre os planos, ok? E como é que a gente faz para calcular essa distância? Com essa conta grande que vocês estão vendo aí. Só que essa conta é para uma rede geral. O que é uma rede geral? Uma rede que eu não sei quais são os ângulos alfa, beta e gama, né? Os ângulos entre os eixos cristalinos. Eu não sei quais são os parâmetros de rede, né? A, B e C, tá certo? E eu não sei quais são os índices de milha, HKL. Então, não sei nada, mas a conta é essa aqui, que eu uso para calcular, tá certo? Quando a gente vai fazer a análise dos dados de raio-x, geralmente usa-se o quê? Um programa, né, que faz o que a gente chama de refinamento. Refinamento é a análise dos dados. Você vai obter esses parâmetros de rede ABC, você vai obter os ângulos alfa, beta e gama, vai obter o volume da célula, certo? E outras coisas que você tem depois que termina o refinamento, tá bom? Para você fazer o refinamento, é importante que você diga ao programa, ao software, com que estrutura você vai estar trabalhando, tá certo? E como é que você vai dizer isso? Você pega os seus dados experimentais que você coletou aqui, ó, nesse equipamento de raio-x, pega esses dados, coloca em outro software, né, que vai ter lá um banco de dados de várias outras pesquisas que foram realizadas antes, e ele vai simplesmente comparar teus picos com os picos de difração das outras pesquisas, certo? Então, quando ele encontrar uma estrutura que é igual à tua, ou muito, muito similar, ele vai te avisar. E tu vai saber com isso qual é a estrutura que tu está trabalhando. Uma vez que você sabe, você pega essa informação, coloca no software de fazer o refinamento, junto com os dados experimentais que você pegou, e aí você consegue analisar a sua estrutura, tá certo? Essa daqui, né, é a lei que rege essa questão da difração de raio-x. A outra técnica que foi utilizada foi a espectroscopia Raman. A espectroscopia Raman foi realizada com esse equipamento aqui, né, da figura A, que é o HR800, certo? Nele foi feitas as medidas em temperatura ambiente, né, para todas as concentrações, e foi feito as medidas com aquecimento da amostra. Então, aqui, ó, no equipamento, onde vocês estão vendo aqui em amarelo, né, destacado, tem essa parte dourada. Isso aqui é um forno, certo? Então, você coloca a amostra no forno, em cima aqui do forno, e controla a temperatura dela por esse equipamento aqui. Ok? Então, à medida que vai aquecendo a amostra, tu vai estar coletando os dados ao mesmo tempo. Então, tu consegue acompanhar qual é o comportamento em determinada temperatura, certo? Então, esse é o equipamento que foi utilizado para coletar esses dados de Raman. E assim como no raio-x, né, a equação, vamos dizer assim, que pode resumir bem esse efeito, né, Raman, é essa equação que vocês estão vendo aqui, que está até numerada com o número 1 aqui, certo? Essa equação de baixo. Essa equação ela vai representar o dipolo que vai ser induzido ali em uma pequena porção da amostra. Né? Como vocês podem ver, ó, esse dipolo aqui ele é variável com o tempo. Então, o que é que vai acontecer, né, segundo Raman? Raman observou que o espalhamento, né, inelástico dos raios-x, que a gente conhece lá como efeito Compton, né, poderia acontecer também com o visível, certo?
Então, o que é que Raman disse? Né? Que poderia esse feixe monocromático atingir a amostra e ser espalhado com a mesma frequência de incidência, que é essa primeira parte aqui, ó, da equação, mas também poderia acontecer desse feixe ser espalhado com frequência maior, né, que é o ômega 0 mais esse ômega m, ou frequência menor, tá certo? Que é essa segunda parcela aqui da equação. Então, essa segunda parte aqui representa o efeito Raman, tá certo? Para cada componente dessa de espalhamento tem um nome. Então, aqui para a primeira componente, né, quando o espalhamento tem a mesma frequência, né, do feixe incidente. Esse espalhamento é chamado de Rayleigh, certo? O espalhamento que tem frequência maior do que a de incidência é chamado de anti-Stokes. E o espalhamento que tem frequência menor é chamado de Stokes. Tá bom? Essa equação ela me diz simplesmente isso. Se eu atingir uma amostra com um feixe de laser monocromático, vai acontecer de ser espalhado com a mesma frequência ou pode ser espalhado com frequência maior ou menor. Só que essa equação ela não me diz uma coisa. Quando eu faço o experimento, que vou olhar o meu resultado, que eu vou obter algo parecido com isso. Ó, aqui eu tenho 3 picos, né, nessa figura de baixo. Uma, que é essa do meio, está referente à frequência que foi espalhada, chamada de Rayleigh, né, com a mesma frequência da incidente. Está aqui no meio. Na direita, temos a frequência de espalhamento menor, que é a chamada de Stokes. E na esquerda eu tenho a frequência maior, que é a anti-Stokes. Só que tem uma diferença. A Stokes tem uma intensidade maior, certo? Isso não é previsto por essa equação, né? A equação só diz que vai ter um espalhamento com a mesma frequência, com frequência maior ou com frequência menor. Ela não diz o porquê que isso acontece, né? Por que a intensidade é diferente. E aí a gente consegue explicar isso fazendo o tratamento estatístico, né, desse problema aqui. Primeiramente, é preciso que a gente considere a entidade elementar ali daquela estrutura, né, de vibração que a gente chama de fônon, certo? Um fônon, ele é análogo a um fóton, então ele se enquadra, né, nessa classe aí dos bósons, tá certo? Então, a estatística de Bose-Einstein consegue nos ajudar a explicar por que essas intensidades são diferentes. E, em resumo, o que é que eu posso dizer? Que é muito mais provável a gente encontrar um fônon em temperatura ambiente, certo? Em um estado vibracional de menor energia, que aqui a gente vai chamar de fundamental, tá certo? Então, aqui é muito mais fácil encontrar ele no estado fundamental do que encontrar em um estado já excitado. Então, esse fato faz com que seja mais provável acontecer o espalhamento Stokes do que o espalhamento anti-Stokes, certo? Então, é preciso desse tratamento e também da quantização das vibrações da rede, que é os fônons, né, para que a gente consiga explicar essa diferença de intensidade. E aí não tem como falar, né, de ferroelétrico, e quando a gente está falando de aquecimento da amostra, não tem como não falar do modelo de Balkanski, certo? O que é que Balkanski fez? Ele fez um estudo, né, com silício, e ele verificou que o pico do silício, à medida que a gente estava aquecendo aquela amostra, o que é que acontecia? O pico do silício ele tinha uma diminuição em frequência, certo? Como vocês estão vendo nessa figura à direita. A frequência ia diminuindo, certo? À medida que a temperatura aumentava. Enquanto a largura, a meia altura do pico, ia aumentando, certo? Com o aquecimento. Então, a largura aumentava, enquanto a frequência diminuía. Quando a gente vai analisar um material ferroelétrico como o titanato de chumbo, a gente consegue verificar esse mesmo comportamento no pico de menor frequência do espectro, certo? Esse pico de menor frequência, ele é chamado de soft mode, tá certo? E ele tem esse mesmo comportamento quando a gente começa a aquecer a amostra. Quando é que ele vai parar de diminuir a frequência? Quando o material deixa de ser ferroelétrico. E ele passa, por exemplo, da fase ferroelétrica para a fase paraelétrica.
Então, isso pode nos dar o quê? Um indicativo da mudança de fase do material. Certo? E aí, para fazer as amostras, né, para fazer a síntese, o primeiro processo que foi utilizado foi esse aí, que foi o processo de moagem. Então, pegou os óxidos, né, foi colocado aqui nesses recipientes brancos, que vocês estão vendo aqui em cima desse equipamento azul, que é um moinho, tá certo? E aí essa amostra é colocada junto com solvente e uma esferazinha de zircônia para triturar a amostra, certo? E esse moinho, ele gira e ele também vibra ao mesmo tempo. Então, ele fica ali triturando essa amostra até ficar num tamanho bacana. E aqui, né, esse processo de moagem é feito por 1 hora. Depois que fez a moagem, a gente tira a amostra, coloca lá numa plaquinha Petri, né, vai para uma estufa para secar lá a 100 graus Celsius durante 3 horas. E aí, quando termina esse processo, a gente só tem o pó, né? E aí esse pó é colocado num recipiente como esse, que é o cadinho, né, de óxido de alumínio, esse branco, que ele resiste a altas temperaturas. Então, você coloca aí a amostra e leva para um forno, certo? Para poder fazer o processo de calcinação. Se você quiser o titanato de chumbo, a calcinação é 650. Se quiser o titanato de cádmio, a calcinação é 750, certo? E aí, uma vez que eu obteve essas amostras na forma de pó, já calcinadas, foi feitas as medidas Raman e raio-x. Aqui eu estou apresentando para vocês primeiro as medidas Raman, certo? Então, aqui é a do titanato de chumbo, certo? Aqui temos todos os modos vibracionais do titanato de chumbo. São, no total, 14 modos, certo? E esse primeiro pico que vocês estão vendo aqui, no espectro, é o soft mode, é o pico de menor frequência. É ele que tem aquele mesmo comportamento do modelo de Balkanski, tá certo? Aqui, ó, nós temos o titanato de cádmio eumenita, também, né? Identificado aqui todos os modos vibracionais, que no total são 10, certo? 10 modos para o cádmio, 14 modos para o chumbo. E aí esses resultados foram comparados, né, com a literatura e foi visto aí que a calcinação foi feita da forma correta, certo? Aí uma vez que a gente obteve esses materiais, né, essa análise das fases puras, começou a fazer a substituição, que é pegar um pouquinho de chumbo e colocar no lugar um pouquinho de cádmio, certo? E aí aqui está, né, as medidas para cada uma das concentrações, que vai do chumbo puro aqui embaixo, né, até o titanato de cádmio puro aqui em cima, certo? O que é que a gente viu com esses resultados primeiramente? Em 0,9 e 0,8, a gente tem a formação de uma solução sólida, que é o quê? Você olhar para o espectro aqui, ó, e você observar que praticamente é o espectro do chumbo puro, né? Ou seja, temos 2 elementos, mas temos apenas uma fase única. Só que majoritariamente, como vocês podem ver aqui, em 0,9 é onde ficou, né, mais evidente que só tem uma fase, certo? 0,9 vai ser a nossa medida majoritária. De 0,7 para baixo, a gente já tem a coexistência das duas fases, o que caracteriza um compósito, certo? Essa questão de compósito e solução sólida, por exemplo, quando a gente fala da indústria eletrônica, né? E fabricação de capacitorzinho cerâmico, certo? Então, se você faz uma cerâmicazinha daquela e faz um capacitor, a região de solução sólida vai favorecer um aumento na constante dielétrica do material. E o que é que isso faz? Reduz a capacitância do capacitor. Já a região de compósito vai favorecer uma diminuição da constante dielétrica. Isso aumenta a capacitância. Então, se você quer um capacitor com valor, né, em capacitância maior ou menor, você pode fazer aí essa substituição, obtendo uma solução sólida ou um composto, certo? E aí, quando foi analisado, né, o comportamento do pico de menor frequência, que é o soft mode, a gente observou esse comportamento aí. Se eu estou tirando
o chumbo e colocando outro elemento que não tem nada a ver com ferro elétrico, o que é que vai acontecer? As propriedades ferroelétricas vão ser reduzidas, né? É a mesma coisa que acontece quando você está aquecendo a amostra. Ela vai perdendo as características ferroelétricas até transitar para a fase paraelétrica. Aqui acontece a mesma coisa. Então, eu estou tirando o chumbo, colocando o cádmio e estou ocasionando a diminuição das propriedades ferroelétricas. Isso é caracterizado por quê? Pela diminuição em frequência do soft mode, que está acontecendo nessa primeira figura. Então, a frequência ela vai diminuir até o material deixar de ser ferroelétrico, tá certo? E quando é que isso acontece? Na concentração de 0,4, como vocês podem ver aqui. Ele diminui sua frequência e quando chega em 0,4 começa a aumentar a frequência de novo, certo? Por quê? Porque a fase dominante daqui para frente é do titanato de cádmio, certo? A fase dominante de 0,4 em diante é do titanato de chumbo, que é ferro elétrico. Ok? Esse comportamento também é observado na largura, né? Então, lá no modelo de Balkans, a largura aumenta com a perca das propriedades ferroelétricas. Aqui acontece a mesma coisa. A largura vai aumentar até o valor de 0,4, confirmando o que tinha acontecido também com a frequência, certo? Então, a partir de 0,4 para cá, nós temos a predominância da fase eumenita e para cá nós temos a predominância da fase ferroelétrica, né? E aqui eu coloquei essa linha vermelha justamente para separar a região de solução sólida e composta, tá certo? Mas como eu falei antes, não é necessário comentar. E aí, para comprovar, né, que realmente esse seria o ponto, né, de predominância de uma fase em relação à outra, foi analisado outros modos, outros picos. E eles obtiveram o mesmo comportamento, certo? Com redução da frequência até 0,4. A mesma coisa aconteceu para a largura desses dois modos aí, ó. Ela aumenta até 0,4 e depois disso é reduzido. O mesmo comportamento que o soft mode teve. Tá certo? Então, isso para comprovar que realmente era aquele ponto ali, o ponto de predominância. E aí, uma vez que a gente identificou essa predominância de uma fase em relação à outra, foram feitas as análises com temperatura, com mudança de temperatura. Certo? Então, aqui, nessa primeira imagem, nós temos a amostra com 0,9 de chumbo e 0,1 de cádmio, né, 10% de cádmio. E o que se observou, né, com essa substituição é que a temperatura de transição reduziu um pouquinho, certo? A do chumbo puro, do titanato de chumbo puro, é 490 graus Celsius. Só que com 10% de cádmio, essa temperatura já reduziu para 483. Tá bom? E aí, como vocês podem observar nessa figura, o comportamento, né, com esse aumento da temperatura, nessa figura à direita, ela é muito parecido com o que eu mostrei para vocês aqui, eu vou até voltar, né? Com o modelo de Balkans para o silício, né? O deslocamento aqui, ó, está caindo, né, com o aumento da temperatura. Certo? E aqui é o passo que a largura está aumentando, né? Aqui nessa figura dá para ver melhor a semelhança, né, com o modelo de Balkans. Então, aqui em azul é a largura e em preto é o deslocamento Raman, né, que seria 1 sobre lambda, certo? Que ocasiona o quê? Uma diminuição na frequência, certo? E aqui para as amostras 0,5, né, que é meio a meio de cada substância, a gente teve o mesmo comportamento, né, do modelo de Balkans, que eu coloquei aqui para vocês verem, e a temperatura de transição ela mudou, né, ela reduziu ainda mais para 459. Como é que eu sei qual é o momento que ele transitou para a fase paraelétrica? Para identificar qual é a temperatura de transição. Esse momento é o momento em que ainda consta aqui no espectro o soft mode, que é o pico de menor frequência. Quando ele deixa de existir aqui no espectro, significa dizer que a fase não existe mais. A fase ferroelétrica sumiu. E aí o material deixa de ser ferroelétrico e passa a ser paraelétrico. Então, esse aqui vai ser o nosso guia para saber qual é o momento que ele deixa de ser ferroelétrico.
certo? Com o aumento da temperatura. Por isso que a gente disse que esse soft mode, né, que esses fônons, né, de mais baixa frequência, eles são responsáveis pela estabilidade da estrutura ferroelétrica. Quando eles somem, a estrutura deixa de ser ferroelétrica e passa a ser paraelétrica, no caso do titanato de chumbo, certo? E aqui a gente tem o quê? As amostras 0,4 de chumbo e 0,2 de chumbo, né, na esquerda e na direita. E aí a temperatura de transição volta a crescer, né? Em 0,4 vai para 477 e em 0,2 vai para 482. Aqui está as larguras e os deslocamentos das duas. E aqui eu coloquei uma figura com essas temperaturas de transição que foram obtidas no trabalho, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que comentar aqui é que está faltando medidas, né? Aqui a gente tem a medida de 0,9, 0,5, 0,4 e 0,2. Está faltando a 0,1, está faltando a 0,6 e 0,7 e 0,8, certo? Para poder a gente ter um estudo completo dessa temperatura de transição de fase. Por que isso é importante, saber a temperatura de transição de fase? Porque se eu quiser implementar esse material em uma determinada aplicação, né, que naquele ambiente a gente tem uma temperatura elevada, eu tenho que saber em qual temperatura ele deixa de ser ferroelétrico, certo? Então, saber essa temperatura de transição é importante para que a gente entenda por completo o material que a gente está trabalhando. E aí, feitas essas análises de Raman, né, que eu mostrei para vocês, eu estou passando agora para as medidas de raio-x. Então, aqui eu tenho o difratograma do titanato de chumbo, né, somente puro, certo? Aqui está os picos de difração com os planos, certo? Simetria dele é a P4MM, a simetria espacial, certo? E a do titanato de cádmio eumenita é essa daí, ó. R3H, certo? É a simetria espacial para essa estrutura eumenita. E aqui está todos os picos, né, de difração e os planos refletores. O titanato de cádmio ele pode ser cristalizado tanto na estrutura eumenita, centrosimétrica, como também numa estrutura perovskita, do mesmo jeito do titanato de chumbo. Só que a perovskita do titanato de cádmio, ela não tem polarização, ela é centrosimétrica, é paraelétrica, certo? Então, para obter a estrutura eumenita, nós fazemos a calcinação em 750, que é essa parte aqui de baixo. E se você quiser obter a estrutura perovskita do titanato de cádmio, tem que fazer a calcinação em 1020 graus Celsius, aproximadamente, certo? Então, aqui vocês estão vendo a evolução, né, do processo de calcinação dentro de uma fase e outra. Então, esses difratogramas das fases puras, né, foram comparados com a literatura, realmente constatou a calcinação completa das amostras, certo? Inicialmente, esse trabalho não ia considerar essa fase perovskita, porque eu estou trabalhando entre 650 graus e entre 750. Então, só ia favorecer a fase eumenita do titanato de cádmio. Só que essa fase perovskita aqui, ela apareceu durante a análise dos dados, certo? Que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é só mais uma imagem, né, com a fase eumenita e a perovskita do titanato de cádmio. Só para enfatizar aqui, né, na difração de raio-x, como qualquer outra, né, técnica, aí a gente tem esse difratograma, a gente chama de difratograma, né? E aqui, ó, cada pico desse é uma interferência construtiva, que eu tinha mencionado. Cada elemento é como se fosse um código de barra dele, né? Cada um vai apresentar um conjunto de picos diferentes, dependendo da estrutura, né? Isso é como se fosse o código de barra daquele material ali. É o que vai caracterizar ele, né? Talvez muitos de vocês já saibam disso, mas é sempre importante a gente comentar essas questões básicas, né? Então, aqui, ó, eu tenho a medida de todas as amostras, todos os difratogramas, para todas as concentrações. Assim como lá nos dados de Raman foi constatado em 0,8 e 0,9 solução sólida, né? Só que majoritariamente em 0,9, porque como vocês podem ver aqui na 0,8, apesar de nem todos os picos aparecerem, ainda tem um picozinho aqui, ó, que aparece da fase do titanato de cádmio, certo?
Então, majoritariamente, essa solução sólida fica para 10% de cada. De 0,7 em diante, nós temos compósitos, né, que são a coexistência de duas fases em um mesmo difratograma. Aqui, essa região que eu destaquei, foi justamente porque aparece um pico aqui no meio, que não faz parte nem da fase do titanato de cádmio, nem da fase do titanato de chumbo. É um pico que não é da fase de nenhum dos dois, certo? E aí foi analisado e foi visto que esse pico ele é referente à fase perovskita do titanato de cádmio, certo? Que por algum motivo ela começou a surgir ali, né, por conta dessa mistura. E aí chega um momento que nós temos 3 fases ali para fazer o refinamento. Então, você tem que colocar 3 fases para poder conseguir refinar e entender essa estrutura aqui, certo? Aqui é só mais uma imagem, né, que está mostrando os picos, né, perovskita coincidindo aqui no espectro, no difratograma. Aqui eu tenho o refinamento das medidas pares, tá certo? No refinamento, qual é o objetivo? É você fazer esse gráfico teórico, que é o vermelho, sobrepor os pontos experimentais, que são esses pretos aí, tá certo? E a diferença entre os dois é essa azul aqui. Então, algumas medidas, né, ficaram com resultados de qualidade não tão bacanas, mas aceitáveis, certo? Por quê? Porque essa fase perovskita atrapalhou muito. Com essa fase perovskita, né, nem todos os picos dela estão bem evidenciados. Então, mesmo você incluindo a fase, mesmo assim se interfere no resultado estatístico. Porém, né, os resultados são esses que vocês estão vendo aí. Vários deles com ótima qualidade aí, certo? Que referente nessas medidas, né? De 0,1 até 0,9. As fases puras eu não coloquei aqui. Feito o refinamento, a gente obteve os novos parâmetros de rede, né? O A, B e o C, e o fator de tetragonalidade, que é simplesmente você dividir o parâmetro C sobre o A, certo? E está aqui, né, o valor de todos os parâmetros de rede. E aí, analisando o fator de tetragonalidade, que é o C sobre A, ele teve esse comportamento, né, que como a gente tinha verificado lá nas medidas Raman, replica os mesmos resultados, né? Então, aqui a gente teve uma diminuição desse fator de tetragonalidade até 0,4, e depois disso aconteceu alguma coisa na estrutura, então uma mudança importante, né, que fez com que parasse de reduzir o fator e começasse a aumentar, né? Aqui é o ponto de predominância agora da fase eumenita, tá certo? Mesma coisa vai acontecer tanto para o volume da célula unitária, quanto para o tamanho médio das partículas do material, certo? Então, o volume também teve uma redução até 0,4 e depois, por conta dessa mudança, ele começou a aumentar, certo? Aqui o tamanho médio das partículas também teve o mesmo comportamento. Foi reduzido e depois aumentou. O tamanho médio dessas partículas foi calculado com a equação de Scherrer, certo? E aí eu considerei a constante de Scherrer igual a 0,9, né, que é para a partícula esférica, certo? Então, foi feito com base na equação de Scherrer. E aqui, a densidade, né, do material teve um aumento, um acréscimo de cádmio. Então, a densidade aumentou para todas essas concentrações em vermelho, somente, né, nessa 0,9 de cádmio, que a densidade foi menor que a inicial. Esse é um resultado importante, mas ele ainda não resolve aquele problema das cerâmicas de titanato de chumbo que eu comentei com vocês, né? Por quê? Essas cerâmicas, para a gente saber se ela vai ter uma resistência maior, né, temos que ver a densificação da cerâmica, que é como as partículas dela vão estar unidas, vão estar juntinhas aí. Esse processo de densificação acontece em outra etapa, que não foi feita aqui nesse trabalho, que a gente chama de sinterização. Então, você pega esse pó, que foi obtido aqui nesse trabalho, faz um processo de prensagem nele, né? Deixa ele no formato de uma pastilhazinha, de uma cerâmica, e depois você pega essa pastilha e coloca no forno para sinterizar, né? Que é você unir essas partículas, tá certo? Depois que unir é que a gente vai saber se realmente a gente obteve uma cerâmica com maior densificação do que
se fosse pelo menos, por exemplo, o titanato de chumbo puro, tá certo? Mas a densidade do material, né, que tem a ver com as substâncias ali, ela teve um aumento. E aqui eu trouxe só a comparação, né, entre o tamanho médio das partículas, o comportamento, e o soft mode e também o fator de tetragonalidade. Como vocês podem ver, comprova aquela predominância da fase ferroelétrica até 0,4 e depois a gente tem a predominância eumenita. E aí os resultados. Encontramos, né, essa predominância de uma fase em relação à outra. Então, se eu quero trabalhar com material ferroelétrico, eu sei que eu só vou ter um material ferroelétrico até 0,4. Se eu passar disso, eu já não tenho mais. Tá certo? Conseguimos constatar a formação de uma solução sólida em 0,8 e 0,9 de chumbo, majoritariamente em 0,9, como eu expliquei, e o composto de 0,7 em diante. E também foram identificadas as temperaturas de transição, que, como eu mencionei, é importante para a gente saber até onde eu posso colocar esse material sem ele perder suas características ferroelétricas. E, por fim, o resultado que eu mostrei agora no final, que foi o aumento na densidade do material, certo? Então, é isso. O trabalho ainda precisa de complemento, né? Como vocês viram aí, para a temperatura de transição de fase ainda precisa de medidas, né? Não foram feitas todas, certo? Mas a gente conseguiu esses resultados e foi muito interessante porque o material, por exemplo, o titanato de cádmio, ele é um material que ele é muito versátil, então ele consegue transitar em várias simetrias. Então, para quem está aprendendo, né, para quem está começando a estudar física do estado sólido, difração de raio-x, é um material muito interessante para você se aperfeiçoar, tá certo? Que é uma etapa muito importante para quem pretende estudar, né, ingressar nessa área. Então é isso, só agradecer mais uma vez, aqui tem algumas referências, certo, que eu utilizei na apresentação, e obrigado pela atenção de todos aí. Se tiver alguma pergunta, também eu souber responder, eu vou ficar feliz. Passa a palavra aí para o professor agora.